Muito obrigado, General Rui, pela apresentação. Boa tarde e boa noite a todos aqui dos dois lados do Atlântico. É uma alegria participar aqui das tertúlias, já com tantas edições, que eu já acompanhei várias delas, e rever tantos amigos aqui de várias nacionalidades, não só Brasil e Portugal, também o professor Delpino, do Uruguai, participando. Muito obrigado. Obrigado, professor Bargo, General Rui e Coronel Seu Comando, pelo convite. Como o professor Barco falou, vários dos senhores já ouviram essa apresentação, ou uma apresentação parecida. Eu espero que haja coisas novas e interessantes para absorver. E muito obrigado a tantos confrades aí do IGHMB pela participação, em especial o nosso presidente vitalício, General Bergo, né, já assim devidamente aclamado. Então, sem maiores delongas, vou iniciar aqui o compartilhamento e a apresentação. Pronto, acredito que os senhores estão vendo adequadamente aí em tela cheia, né? Então, como o general Rui e o professor Bargo já chegaram a falar, a apresentação, né, cujo título é de Altamira Azilda, ela é derivada da minha tese de doutorado, defendida em 2024, e que gerou esse livro, né? A ideia é falar sobre a trajetória das enfermeiras brasileiras que lutaram na Segunda Guerra Mundial, e, em particular, sobre duas delas, que dão essa dimensão de A a Z, né? Que foram diagnosticadas com neurose de guerra quando retornaram ao Brasil, e como isso as fez, as levou a uma dedicação intensa à memória da guerra pelo resto da vida. Então, começamos com uma breve contextualização, né, o início formal da Segunda Guerra Mundial, consagrado pela historiografia, em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, e 2 dias depois o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha. Então, um conflito inicialmente europeu, né, que aos poucos se espalharia pelos 4 cantos do mundo, mas em que, em princípio, o Brasil assumiu uma posição de neutralidade, né, de distanciamento, vendo como uma guerra que não era nossa. Isso vai mudando ao longo do tempo, particularmente no ano de 1942, quando o Brasil passa a ter uma série de navios mercantes torpedeados, tanto no nosso próprio litoral, em particular dentro do nosso mar territorial, portanto, dentro do nosso território, e em outros locais do mundo, como na costa americana, no litoral da América Central e até mesmo no Mediterrâneo. Então, com essa série de ataques, já que o Brasil aliava-se à doutrina do continente americano, capitaneado pelos Estados Unidos, também neutros na guerra até dezembro de 41, e, segundo o pacto firmado, uma agressão a um Estado americano seria considerada uma agressão a todo o continente americano que participaria da guerra do mesmo lado. Então, com o ataque de Pearl Harbor, em dezembro de 41, os Estados Unidos entram na guerra ao lado dos aliados, e os países do continente americano vão sucessivamente declarando estado de guerra. Em janeiro de 1942, o Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha e a Itália, e esse torpedeamento dos navios brasileiros, embora ainda neutros, né, relações diplomáticas rompidas, mas sem estado de guerra. Mas esse torpedeamento vai avançando e num fatídico dia, numa fatídica semana de agosto de 1942, 6 navios brasileiros são afundados por um mesmo submarino alemão no litoral nordestino do Brasil, entre os estados da Bahia e de Sergipe. Isso é considerado a gota d'água. Muitas manifestações populares tomam as ruas do Brasil exigindo a entrada do país na guerra, exigindo uma resposta a esse ataque que provocou centenas de mortes, incluindo homens, mulheres e crianças, civis e militares, porque, de novo, eram navios mercantes, né, que transportavam a população por portos brasileiros, quando o Brasil ainda tinha pouquíssimas estradas, tanto de rodagem quanto estradas de ferro. E no dia 22 de agosto de 1942, finalmente o Brasil reconhece o estado de guerra contra a Alemanha e a Itália. Esse alinhamento aos Estados Unidos tem uma série de camadas e de dimensões, né, e uma dupla visão, tanto interna quanto externa. Por um lado, isso vai significar volumosos empréstimos financeiros ao Brasil, o reaparelhamento militar com equipamento e mudanças doutrinárias,
a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, o marco fundamental da industrialização brasileira, mas também vai despertar nas Forças Armadas e na sociedade do Brasil a necessidade de participar efetivamente da guerra. Muitos historiadores defenderam no passado que os americanos teriam exigido que o Brasil combatesse na guerra. E hoje isso é desacreditado por documentos, por análises contemporâneas, de que os americanos queriam sim que o Brasil participasse da guerra, com a cessão de bases no Nordeste às tropas americanas, o que aconteceu, com o fornecimento de matéria-prima, o que aconteceu, e que isso seria o suficiente. Ao contrário, a exigência de participar diretamente do conflito teria vindo dos próprios brasileiros e até com uma certa resistência dos nossos aliados britânicos. O fato é que, um ano depois, no dia 9 de agosto de 1943, é criada a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, justamente para lutar, para atuar diretamente no teatro de operações da Segunda Guerra Mundial, num local ainda a ser definido. E aí, dentro disso, nós destacamos, é claro, a criação do quadro de emergência de enfermeiras da Reserva do Exército, em dezembro do mesmo ano. As Forças Armadas brasileiras não tinham mulheres, não havia nenhuma previsão de ter mulheres militares no Brasil, mas a FEB ela vai ser enquadrada dentro do modelo militar norte-americano, que ela será um efetivo de uma divisão dentro do 5º Exército americano, atuando finalmente no teatro de operações do Mediterrâneo. Então, para se enquadrar no modelo americano, uma série de mudanças precisou ser feita, né? Uma série de adaptações, desde armamento, desde noções de tática, até divisões de batalhões e regimentos, estruturas de companhia, novos postos, enfim, uma série de mudanças que vai evoluindo até a recriação da capelania militar e a criação de um quadro de enfermeiras, porque o exército americano tinha enfermeiras militares compostos servindo na Itália, então se o Brasil mandaria uma tropa, era preciso que fosse uma tropa completa, e isso incluía o serviço de saúde e dentro dele um efetivo de enfermeiras profissionais tornadas militares. Então, essas enfermeiras têm características muito especiais. A primeira é que todas elas seriam voluntárias, né? No Brasil não havia, como ainda não há, e em bem poucos países do mundo existe, o serviço militar obrigatório para as mulheres. Então, ao contrário do efetivo masculino da FEB, né, que o Brasil acabaria por mandar 25 mil homens e mulheres para lutar na guerra. Desses eram 67 enfermeiras no Exército e teríamos mais 6 enfermeiras na Força Aérea. Todas essas enfermeiras eram voluntárias. No efetivo masculino, efetivamente combatente, o voluntariado foi muito pequeno. Isso é uma crítica em vários livros de memórias de veteranos. A historiografia já se debruçou bastante sobre isso, porque muitos soldados depois foram reclamar que aqueles jovens, né, universitários que tinham ido para as ruas protestar, dizendo que o Brasil devia entrar em guerra para responder à desonra da agressão, depois eles não foram com o mesmo ímpeto se voluntariar para lutarem na guerra, né? Então o Exército recorreu a amplas convocações de reservistas, e as mulheres, ao contrário, eram todas voluntárias, atenderam a um chamado publicado no jornal, a uma divulgação intensa feita pelo Estado brasileiro. E essas mulheres, elas podiam ter qualquer tipo de formação em enfermagem, né? A enfermagem só passa a ser um curso de nível superior no Brasil na década de 60. Então, na década de 40, as mulheres trabalhavam como enfermeiras com formações muito distintas. Há 3 grupos principais, que são esses aí em tela, né? As enfermeiras diplomadas, que tinham uma formação nas escolas tradicionais, prestigiadas da época, que, né, hoje, comparando de maneira extemporânea e correndo o risco de um certo anacronismo, seria o nível superior. As enfermeiras samaritanas, formadas pela Cruz Vermelha Brasileira num curso de 1 ano, mais próximo de uma formação técnica, e as voluntárias socorristas, que fizeram um curso também da Cruz Vermelha de apenas 3 meses, um curso de emergência voltado já para a guerra. A imensa maioria das enfermeiras da FEB fez esse curso de voluntárias socorristas. Então, elas não eram enfermeiras antes da guerra, elas se tornaram enfermeiras para servirem ao país, para se tornarem militares, para poderem se voluntariar para a FEB, a maioria delas, né? A formação era muito heterogênea, isso gerou uma série de disputas já dentro da força, né? Nós chegaremos lá. Então, essas mulheres convocadas com essa formação muito diferente
tiveram que fazer um curso, o curso de emergência de enfermeiras da reserva do Exército, para padronizarem conhecimento, para treinarem dentro do serviço de saúde militar e para efetivamente se tornarem militares, para aprenderem a marchar, prestar continência, para andarem fardadas. Fizeram muito treinamento físico, né? O condicionamento físico era muito importante. Elas treinaram fortemente coisas até mais complexas do que tiveram que fazer na guerra, como os senhores veem na imagem aqui à esquerda, na parte superior, luta com bastão, né? Defesa pessoal. Nenhuma enfermeira chegou a usar isso na guerra. E esse perfil muito heterogêneo, ele vai se refletir em uma série de camadas, de visões dessas mulheres, né? Então, que perfis tinham? A maioria era oriunda de famílias de classe média ou de classe alta, muitas já trabalhando ou estudando. Há enfermeiras que fazem, uma enfermeira que fazia a faculdade de economia e abandonou para fazer o curso de voluntária socorrista e seguir para a guerra. Muitas eram de famílias de militares, né? Filhas, netas, sobrinhas de almirantes, generais, algumas descendentes de grandes nomes das Forças Armadas brasileiras, veteranos da Guerra do Paraguai, ocorrida 80 anos antes, no meio do século XIX, o maior conflito armado da história da América do Sul até hoje. Então, eu acredito que muitas dessas mulheres, até mais do que ser enfermeiras, desejavam ser militares. Como eram mulheres, não podiam. Então, isso foi a brecha, esse foi o caminho encontrado para muitas delas se tornarem militares, né? O curso de enfermagem. Todas elas, então, a partir de julho de 1944, quando efetivamente as primeiras tropas brasileiras embarcam para a Itália, o efetivo combatente segue de navio, em navios de transporte de tropa americanos, e as enfermeiras seguem de avião com uma série de escalas no próprio Brasil e depois no norte da África, fazem o trajeto que os americanos haviam estabelecido como o trampolim da vitória, né? Conectando Natal, no Nordeste brasileiro, a Dakar, hoje capital do Senegal, na época colônia francesa, né? Os pontos mais próximos entre o continente americano e o continente africano, que foi uma rota altamente utilizada pelos aliados para levar pessoal e suprimentos durante a guerra. Elas finalmente chegam à Itália, e havia uma série de sensibilidades nesse pioneirismo, né? Como eram as primeiras mulheres militares no Brasil, tudo estava sendo experimentado e decidido ali naquele contexto. Uma das questões muito importantes foi a questão do posto, né? Inicialmente, não havia a previsão de que essas mulheres fossem efetivamente militares. Elas ficaram, de certa forma, num limbo, porque elas estavam fardadas, elas prestavam continência, elas faziam parte do exército, elas eram enquadradas na justiça militar, mas elas não tinham nenhum tipo de posto na farda, não eram praças nem oficiais, não eram bem civis, mas também não eram totalmente militares, e recebiam o equivalente ao soldo de sargento. Quando elas chegaram na Itália, perceberam que as enfermeiras americanas todas tinham postos militares, eram oficiais, já havia inclusive coronéis e enfermeiras chefiando serviço nos hospitais americanos, e começou a haver uma série de dificuldades sobre onde elas iriam dormir, onde elas iriam comer, né, dentro da vida que os senhores conhecem muito bem, tão hierarquizada das Forças Armadas. Havia uma falta de entendimento sobre em que círculo estavam inseridas essas enfermeiras. O comandante da Força Expedicionária Brasileira, o general Mascarenhas de Moraes, resolveu esse problema com uma legislação do século XIX, em que elas foram arvoradas, né, promovidas ao posto de segundo-tenente, o posto inicial da oficialidade brasileira, mas sem o soldo correspondente, porque a lei não permitia que o comandante fizesse atos que aumentassem o custo, né? Então, a pessoa podia receber um posto honorário, um posto temporário, desde que isso não incorresse em custos para o Exército. Então, elas se tornaram oficiais, mantendo o soldo de sargento. E elas vão atuar nos hospitais da retaguarda, né, nos hospitais americanos. O Brasil não teve hospitais próprios durante a Segunda Guerra Mundial na Itália. Nós criamos grupos hospitalares que atuaram dentro dos hospitais americanos. Então, eram grupos completos, com médicos, enfermeiras, dentistas, farmacêuticos, praças de saúde, pessoal administrativo, que eram inseridos dentro de cada hospital. Os brasileiros vão se espalhar por uma série de hospitais na Itália,
com diferenças muito variadas da frente de combate, desde 2 ou 5 quilômetros dos hospitais mais próximos, até 30, 40 quilômetros da retaguarda, hospitais com estruturas muito diferentes, né? Hospitais de campanha instalados em barracas, hospitais instalados em prédios para convalescença mais complexa, mais demorada, procedimentos cirúrgicos, colocação de próteses, etc. E eles vão atender tanto brasileiros quanto aliados e inimigos, porque isso é interessante, às vezes aparece no relato de que o Brasil precisava mandar enfermeiras para atender os seus soldados. Isso é claro, é óbvio. Mas dá a ideia de que haveria uma restrição de que os brasileiros só eram atendidos por brasileiros, americanos por americanos e vice-versa. E isso não condiz com a realidade. Os brasileiros eram atendidos, óbvio, pelos americanos, e igualmente americanos, britânicos, italianos, inclusive civis, foram atendidos pelos brasileiros e também muitos alemães, já no final da guerra. O Brasil recebeu a rendição de uma divisão inteira alemã, com cerca de 14 mil combatentes inimigos, muitos deles feridos em más condições, que foram tratados pelos nossos médicos e enfermeiros. E essas enfermeiras vão relatar uma série de dificuldades, desde dificuldades comuns a todo combatente, dificuldades ao ambiente caótico de uma guerra, o maior conflito armado da história da humanidade, até questões mais específicas, né? Então, os brasileiros cruzaram o mundo para lutar em um ambiente totalmente diferente, né? Saíram de um país tropical para enfrentarem no inverno italiano daquele ano, os Apeninos, um dos mais frios do século, até 20 graus, né? Dificuldades muito grandes. Dificuldade de idioma, até mais com os americanos do que com os italianos, né? Porque com países latinos, né? Havia uma proximidade de idioma, até de cultura, de religião católica, mas havia muita dificuldade de idioma. Pouquíssimos brasileiros falavam inglês naquela época, era mais fácil encontrar um brasileiro que falasse francês do que inglês. E toda essa questão de mudança de hábitos, né? Muitos combatentes vão reclamar da comida americana, por exemplo, muito adocicada, com outro tipo de tempero, e as enfermeiras vão relatar problemas assim do dia a dia, como, por exemplo, aferir a temperatura de um doente para ver se o doente está com febre. O Brasil usa termômetros em graus Celsius e os americanos em graus Fahrenheit. E elas não haviam treinado para isso, então era preciso fazer um cálculo, uma elucubração complicada para descobrir se o doente estava com febre. Ao mesmo tempo, as enfermeiras brasileiras tinham um treinamento diferente em algumas áreas e faziam coisas que as enfermeiras americanas não faziam, como a punção venosa, né? Pegar a veia de um doente para injetar medicamento, não era autorizado as enfermeiras americanas fazerem e as enfermeiras brasileiras faziam. Então, uma série de necessidades de adaptação nesse universo tão complexo de múltiplas nacionalidades, um exército efetivamente multinacional, que foi o 5º Exército Americano, e o 15º Grupo de Exércitos Aliados na Itália, né, comandado pelo general Mark Clark, até os perigos inerentes próprios de uma guerra. Hospitais que pegaram fogo, hospitais que foram inundados, minas que explodiram dentro de hospitais, bombardeios aéreos, embora já raros, né, porque os aliados já tinham a supremacia aérea na Itália, mas aconteceram. Muitas enfermeiras foram feridas, nenhuma enfermeira brasileira morreu na guerra, mas muitas foram feridas ou ficaram doentes, tiveram problemas de saúde graves. Algumas foram evacuadas de volta para o Brasil, outras até para os Estados Unidos, para tratamento mais prolongado, e conseguiram a reforma anos depois. Também chegaremos mais detalhadamente nesse aspecto. Então, essas enfermeiras vão prestar cuidados profissionais de enfermagem, mas também muitos cuidados hoje associados a outras profissões, porque muitas dessas áreas não existiam como profissões autônomas ainda na década de 40, né, como fonoaudiologia, como nutrição, como assistência social. Então, todas essas missões estavam delegadas às enfermeiras. Vão representar essa presença da mulher brasileira. Muitas relatam isso, tanto pracinhas, né, tanto combatentes brasileiros quanto essas enfermeiras vão relatar essa visão de si próprias como a presença da mãe, a presença da irmã, da esposa, levando não só o cuidado profissional, o atendimento objetivo, mas o carinho, a presença, a paciência, a alegria de ter alguém falando a mesma língua, né? Escrever cartas para o soldado mandar para casa, ler cartas para os feridos que chegavam, né? O ferido que não podia enxergar, que não podia escrever. Então, tem muito essa ideia
da enfermeira, que é uma ideia que existe até hoje, né, da abnegação, do heroísmo, de um aspecto que transcende o caráter científico profissional, digamos assim. Mas nem tudo é simples, né? Aí o senhor vem essas ofensas, temos uma entre aspas, né? A maledicência impatriótica de alguns. É uma frase do próprio comandante brasileiro, o general Mascarenhas de Moraes, que faz um grande elogio às enfermeiras no seu livro A Febre pelo seu comandante, e diz que elas sofreram essa maledicência impatriótica de alguns. Alguns desses alguns eram conhecidos, porque há o caso famoso da dona Santinha Dutra, a esposa do ministro da Guerra na época, que teria sido convidada para ser a madrinha das enfermeiras brasileiras e disse que não iria, que essas enfermeiras eram prostitutas que estavam indo para a guerra para fazer a vida, para agradar os homens, que eram mulheres de baixo nível, né? Uma visão absurda, mas muito condizente com a época, né, em que o lugar da mulher era visto como dentro de casa, né, em que a vida pública era vedada às mulheres, em que era impensável essas mulheres militares. A Major Elza Cansanção diz num depoimento: meus tios ficaram horrorizados, dizer o que eu ia fazer me metendo no meio desse monte de homem, né? Então, foi preciso enfrentar muitas dificuldades e afirmar muito o seu próprio espaço, né? Aí essa expressão canhões, a Major Elza também conta essa história que, de volta ao Brasil, no desfile da Vitória, ela teria ouvido um popular, uma pessoa que assistiu o desfile, dizer: ah, por isso que o Brasil ganhou a guerra, porque mandou esses canhões para lá, né? Nos canhões, uma expressão, não sei se faz sentido para todos, mas uma expressão antiga brasileira, no sentido de identificar mulheres feias, digamos assim. Em 1945, como a maioria dos veteranos, elas são dispensadas, não havia nenhuma previsão de que continuassem com mulheres militares no Exército Brasileiro. Elas gostariam de continuar, como eu falei, boa parte dessas mulheres desejava ser militar, seguir a carreira militar, e vão fazer pressão política, vão se articular com generais e deputados, tentando voltar para o Exército em tempos de paz. Elas conseguem isso 12 anos depois, em 1957, graças à lei de autoria do deputado Fernando Ferrari, e podem seguir carreira em tempos de paz, espalhadas por todo o Brasil, servindo em várias unidades militares como enfermeiras. Vão passando para a reserva, no final dos anos 70, já não há nenhuma mais na ativa, e em 1980 o Brasil faz o primeiro concurso na Marinha. Engraçado que a Marinha foi a única força brasileira que não teve mulheres durante a guerra, e depois ela é a primeira a fazer um concurso para as mulheres na carreira regular, na carreira militar normal, fora de tempos de guerra. Então, a partir de 80, esses concursos vão sendo feitos, depois acontece na Força Aérea, depois no Exército, e hoje cerca de 10% de todo o efetivo militar brasileiro é feminino, o que corresponde a mais ou menos 35 mil mulheres militares. Aí os senhores observam um painel um pouquinho dessas mulheres, né? Essas mulheres fardadas, que a capitão Virgínia Porto Carreiro mesmo relata esse choque, né, que provocavam nas pessoas ao serem vistas. Né, a maioria dessas enfermeiras eram jovens, de 20 e poucos, 30 anos, de repente fardadas, de cabelo preso, marchando e prestando continência, num ambiente em que hoje a gente é capaz ainda de imaginar uma certa surpresa motivada por isso. Os senhores imaginem 80 anos atrás, num Brasil, num país ainda, né, como o Brasil, majoritariamente rural, em que a maioria da população era analfabeta, morava fora das cidades. Realmente, essas mulheres representaram uma pequena revolução, né? Aqui mais algumas imagens. À direita, na imagem maior, os senhores veem as enfermeiras da Força Aérea, que tiveram uma experiência diferenciada, né? Aqui imagens com dedicatórias. E a imagem à esquerda é particularmente interessante, os senhores veem abaixo, de farda branca, a futura Major Elza Cansanção, que eu já citei, num desfile de 7 de setembro, tirando uma foto com essa senhora sentada no palanque. Essa senhora é a dona Teresa de Orleans e Bragança, princesa do Brasil, que havia feito o curso de enfermagem junto com ela na Cruz Vermelha. A dona Teresa e a dona Maria Francisca de Orleans e Bragança eram netas da princesa Dona Isabel do Brasil, portanto, trinetas de Dom Pedro I do Brasil e quarto de Portugal. As duas fizeram o curso, se formaram como enfermeiras na Cruz Vermelha, mas acabaram não indo para a guerra.
A dona Maria Francisca, ainda durante a guerra, ainda em 42, no curso de enfermagem, se casou com o Dom Duarte Nuno, né, futuro pretendente ao trono de Portugal, e é a mãe de Dom Duarte Pio, né, atual pretendente ao trono de Portugal. Então, é particularmente interessante aqui, me aprofundo mais nisso no caso das tertúlias, por essa conexão com Portugal, né? Duas princesas, então, fizeram esse curso de enfermagem, acabaram não indo para a guerra, mas há essa conexão interessante. A dona Teresa faleceu em Portugal, em Estoril, já nos anos 2000, acho que em 2011, foi a última neta da princesa Dona Isabel a falecer. E aqui os senhores veem um pouco dessas sequelas da guerra, né? A guerra que não terminou para muitas dessas pessoas. O sacrifício extremo de deixar a própria vida em solo estrangeiro na luta por conceitos tão abstratos quanto liberdade, democracia e pátria, e também as sequelas permanentes. Muitos veteranos foram mutilados, precisaram usar próteses, perderam mãos, braços, pernas, ficaram cegos, ficaram surdos. Então, aqui eu acho que nós temos um bom painel para refletir sobre isso, sobre o sacrifício e a crueldade da guerra, né? Porque é interessante quando a gente fala de história militar, eu acredito sempre ter essa boa dimensão de que não se trata de uma glorificação da guerra, né? Em que pese glorificarmos o ato de heroísmo de pessoas na guerra, mas a guerra não pode deixar de ser vista como uma tragédia, né? Como uma tragédia que ela é para vencidos e vencedores. E aqui no canto inferior direito, os senhores observam a foto de uma enfermeira acamada, a Graziella Afonso de Carvalho, que se feriu gravemente na Itália, num hospital que foi inundado pela enchente de um rio. Os médicos e enfermeiros ficaram com água pela cintura, evacuando os pacientes de um hospital de campanha instalado em barracas. E nesse procedimento, ela escorregou numa ponte de madeira improvisada, caiu e teve uma fratura de vértebra grave. Ela ficou acamada, foi evacuada de volta para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ficou meses internada no Hospital Central do Exército, aqui no Rio de Janeiro. Foi a primeira enfermeira a receber a medalha de campanha. Os senhores veem aí na foto que ela está no peito, aqui no pijama, com a medalha de campanha que ela recebeu ainda no hospital. E alguns anos depois seria a primeira enfermeira a morrer. E aí chegamos a essas duas personagens, sobre quem eu gostaria de falar de maneira um pouco mais aprofundada, né? A Altamira Pereira Valadares e a Zilda Nogueira Rodrigues. As duas foram objeto então, da minha tese, porque tiveram sequelas graves, foram reformadas de volta ao Brasil, mas não sequelas físicas, né? Que às vezes é também um aspecto que a gente perde um pouco de vista, ou que é mais difícil de compreender. Elas foram diagnosticadas com neurose de guerra, o que hoje seria transtorno de estresse pós-traumático, né, TEPT, e mesmo sem serem combatentes da linha de frente, viveram a guerra de uma maneira tão estressante, tão negativa, tão pesada, que foram transformadas de maneira permanente por ela, e isso as marcou pelo resto da vida. Então, nós vamos observar rapidamente a trajetória dessas duas, de enfermeiras de guerra até senhoras aposentadas, e como elas dedicaram toda a sua vida, a partir de então, à memória da guerra, a este trauma e à tentativa de superá-lo. Então, primeiro, falando brevemente sobre a Altamira, aqui o senhor vê uma série de imagens, né? A Altamira nasceu no interior de São Paulo, interior do Brasil, em 1910, e também aqui, como de particular interesse para o caso da tertúlia, ela era filha de um português, natural da Ilha da Madeira, e segundo ela própria coloca em seus relatos memorialísticos, o nome dela, Altamira, teria origem em uma pedra, um monte, na Ilha da Madeira, na cidade, na localidade da onde o pai era natural, com o significado literal de alta mira, né? Olhar do alto, vista do alto. Então, é interessante que ela faz uma digressão sobre isso nas memórias, né? O pai veio para o Brasil no final do século XIX, a mãe era brasileira, era descendente de veteranos da Guerra do Paraguai, e eles se casaram no interior de São Paulo. A Altamira nasceu em 1910. Ela era uma enfermeira de altíssima formação,
no melhor do padrão brasileiro da época, formada pela Escola de Enfermagem Ana Nery, no Rio de Janeiro. Ela já era professora da escola, era enfermeira com mais de 10 anos de carreira. Isso, como eu disse, vai gerar uma série de rusgas no relacionamento dela com outras enfermeiras, já que a maioria era de mulheres jovens, com formação bem mais curta, pouca experiência. A Altamira, ao contrário, já é uma profissional bem experiente, já é uma mulher um pouco mais velha, era viúva, não tinha filhos. Então, a gente também não pode perder de vista que são seres humanos, né? São, muitas vezes, a heroificação é, nos faz perder a imagem do relacionamento humano, afinal de contas, né? Então, a Altamira vai atuar como instrumentadora cirúrgica, como o senhor vê aqui na imagem superior à esquerda, no hospital mais próximo da linha de frente, no hospital de campanha, em que ela relata muitas vezes ouvir o som de bombardeios, ouvir os combates, em que recebe os feridos mais graves de emergência, sempre com gravíssimo risco de morte, né? Relata muitas amputações e ferimentos abdominais. A maior parte dos ferimentos de brasileiros e de americanos, né, naquele teatro de operações foi provocada por minas e artefatos explosivos, mais do que por armas de fogo. Então, houve muita perda de pé, muita perda de perna, muita perfuração abdominal e com as consequências graves disso. E aqui o senhor vê uma série de fotos da Altamira na guerra, e na parte inferior direita, já a Altamira no pós-guerra, né? Ela retorna ao Brasil em 45 e é diagnosticada com neurose de guerra logo em 49, sem condições de trabalhar, de prover o próprio sustento. Os relatórios médicos dela vão demonstrar delírios, crises de pânico, crises de ansiedade, incapacidade de convívio social, síndrome do pânico, suadouros intensos, insônia, uma série de problemas que ela vai relatar e que vai levar para o resto da vida. Ao mesmo tempo, ela vai se dedicar intensamente a essa memória de guerra. Ela publica livros, ela faz uma série de palestras. Os senhores observam que ela, já como militar reformada, sem ter essa obrigação, se apresenta frequentemente fardada com as suas medalhas. A sua identidade de veterana de guerra passa a ser a principal característica, o seu cartão de visita. Ela volta para a sua cidade natal, no interior de São Paulo, onde ela cria um museu e um centro de documentação sobre a guerra, e coloca como missão de vida contar a história das suas colegas enfermeiras, a história dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, numa luta constante contra o esquecimento, que infelizmente é muito comum no Brasil. Muitos desses veteranos não foram adequadamente reconhecidos e valorizados, e claramente ela percebe essa falta de esquecimento, a falta de sentido no que eles fizeram. Isso representaria um novo trauma, né? Então, essa imagem maior aqui à direita eu acho muito expressiva, que é a capitã Altamira já com 90 anos de idade, no portão da sua casa, em Batatais, interior de São Paulo, e no portão os senhores observam 3 estrelas azuis, que no Exército Brasileiro indicam o posto de capitão. Ela era capitão. Então, na fachada da sua casa, de frente para a rua, estão as estrelas que a identificam como o capitão do Exército Brasileiro, como uma enfermeira veterana de guerra. Esse passou a ser o traço definidor da sua personalidade. Na tese, a ideia é explorar como a memória aparece tanto como uma sequela indicativa do trauma, quanto como uma tentativa catártica de superá-lo, né? Então, essas mulheres jamais conseguiram deixar de viver a guerra. Passaram o resto de suas longas vidas, ela morreu com 94 anos, no ano de 2004, totalmente dedicada à memória da guerra, e ela escreve isso: vivo, estacionada nesse conflito, não consigo me libertar. E aqui nós passamos para outra enfermeira, que é a Zilda Nogueira Rodrigues. A Zilda tem uma trajetória bem diferente. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1919, numa família humilde. Era uma mulher parda, filha de uma parteira, faz o curso de enfermagem obstétrica para seguir para a guerra. Curiosamente, ela também já era viúva, ao contrário da Altamira, ela já tinha um filho e teve uma filha depois da guerra. Elas não atuam juntas na guerra. A Zilda atua no hospital mais à retaguarda. Não localizei até hoje nenhuma foto delas
juntas. A Zilda, no entanto, vai ter muitos problemas de relacionamento na Itália, provocados por ser uma mulher parda, por ser uma mulher negra. O exército americano, na época, tinha ainda uma segregação oficial, havia unidades exclusivas para soldados negros, comandados por oficiais brancos. O Brasil nunca teve nada do gênero, ainda bem, para nossa alegria e satisfação. Então, houve esse problema quando as nossas tropas foram inseridas no exército americano. Há muitos relatos sobre isso. Os americanos teriam tentado eram 3 enfermeiras negras, que elas fossem enviadas de volta para o Brasil. O comando brasileiro não aceitou. Elas ficaram lá, acabaram sendo transferidas de hospital. Algumas se deram melhor, outras viveram esse desgaste. A Zilda acabou sendo internada 2 vezes, ainda durante a guerra, com estresse, com fadiga extrema, e quando volta ao Brasil, é também diagnosticada com neurose de guerra. Então, ela é reformada, também atinge o posto de capitão, é a primeira mulher a atingir o posto de capitão na história do Brasil, e também passa a se dedicar intensamente à memória dessa guerra. Faz de uma maneira diferente, né? A Altamira era uma mulher reclusa, que volta para sua cidade pequena, que pouquíssimo convive com os colegas, mas escreve muito, publica, cria locais de memória. A Zilda, ao contrário, não publicou livro, não encontramos diário, ela atua politicamente, ela vai fazer parte de uma série de associações de ex-combatentes, de veteranos, ela é da diretoria, ela cria um conselho, uma associação de enfermeiras de guerra, que ela é a presidente, a sede da associação é no seu apartamento, na sua casa. Ela cria uma associação de enfermeiras obstétricas, faz uma série de congressos internacionais no Brasil e no exterior, os senhores veem aí na foto, né, uma série de eventos, congresso de enfermeiras obstétricas, congresso de veteranos, congresso de enfermeiras militares, também participa sempre fardada, dá declarações aos jornais, faz articulações políticas, participa de campanhas de ex-combatentes para se elegerem a deputados, até a vice-presidente, aparece muito nos jornais, o senhor vem aqui, eu sempre coloco essa matéria em destaque, né? O nosso Instituto de Geografia e História Militar do Brasil é sediado no Clube Militar, aqui no Rio. Então, essa matéria é muito interessante, né, que destaca: votaram 3 mulheres nas eleições do Clube Militar, aqui no canto superior direito. Então, como elas foram as primeiras mulheres militares, elas foram as primeiras a fazerem muitas coisas. Elas foram também as primeiras mulheres a serem admitidas no Clube Militar, como associadas plenas como militares, e a votarem nessa eleição que elegeu um veterano da FEB presidente do clube. E na imagem abaixo, extremamente expressiva, né, aparece a Zilda, de bobs no cabelo, com a unha sendo feita no salão de beleza. Essa imagem saiu numa revista, e a legenda diz: um capitão vai à manicure. É interessante para a gente ver essa questão do posto militar. Eu não sei como é em Portugal, até conversei isso quando nós estivemos no Congresso da Comissão Internacional em 2024. A minha mesa foi moderada por uma brigadeiro do Exército, me fugiu agora o nome dela, acho que é General Ana, e eu conversei com ela sobre essa questão da flexão de posto, porque no Exército Brasileiro há um padrão de não flexionar o posto, mas flexionar o artigo. Então, hoje se diz a capitão, em que pese existir a palavra capitã na língua portuguesa. Mas quando essas mulheres atingiram esses postos, isso era uma coisa totalmente nova, não havia nenhum padrão, não havia nenhuma determinação. Então, elas vão aparecer na imprensa e em documentos oficiais das maneiras mais variadas possíveis. A capitã, a capitão, o capitão, a capitoa. Há uma matéria de jornal em que a Zilda aparece como o capitão, aí entre parênteses, mulher, Zilda Nogueira Rodrigues. Então é interessante da gente perceber como isso vai mudando o mundo e é preciso se adaptar, né? É um exemplo interessante. Aqui uma série de imagens da Capitão Zilda com outras enfermeiras veteranas. Os senhores veem que nunca aparece a Capitão Altamira, embora ela estivesse viva. É interessante como as duas se dedicaram intensamente à memória da guerra de maneiras tão distintas, né? Então, aqui são congressos nacionais de enfermeiras veteranas que elas organizaram. A Zilda se empenhou muito em conseguir que as mulheres voltassem para a carreira militar, embora ela própria não tenha voltado, porque já estava reformada por incapacidade. Sofreu muito, nos relatos médicos, o registro de 2 tentativas de suicídio
da capitã Zilda, acompanhamento psiquiátrico até o fim da vida. Ela morreu em 2006, com 87 anos de idade, com muitos relatos de dificuldade de relacionamento, muita oscilação de altos e baixos, né? Realmente são sacrifícios muito grandes. E aqui, já nos encaminhando para o final, eu não posso deixar de fazer essa homenagem à enfermeira Helena Ramos, que era minha parente distante, era prima do meu bisavô, minha prima em sexto grau, e foi por descobrir esse relacionamento que eu não conhecia. Quando eu fui fazer parte da Associação de Veteranos, eu não conhecia. Lá eu descobri a história da Helena, descobri que ela era minha prima. Então, a primeira pesquisa sobre as enfermeiras foi traçar a biografia dela e a trajetória dela nesse livro de 2019. E a partir daí fui me aprofundando nessa história, dentro da enorme história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a história das enfermeiras em particular, né? Então, ela faleceu 20 anos antes de eu nascer, fica a minha homenagem. Aqui é um registro recente, interessante. Em 2024, nós celebramos 80 anos da preparação dessas enfermeiras para lutarem na guerra. Esse curso de enfermeiras da reserva do Exército foi o primeiro curso militar voltado para mulheres realizado no Brasil. Elas o fizeram na Escola de Educação Física do Exército, que ainda existe no mesmo lugar, aqui no Rio de Janeiro, na Fortaleza de São João. Então, com o apoio de uma série de instituições, inclusive o nosso IGHMB, nós inauguramos essa placa em homenagem aos 80 anos desse curso, onde essas duas enfermeiras, Altamira e Azilda, estudaram, e todas as outras que saíram do Rio de Janeiro, a maior parte dessas enfermeiras, a solenidade com o pessoal usando o uniforme histórico das enfermeiras e em cima os soldados com o uniforme histórico dos combatentes da FEB, e abaixo a imagem do treinamento delas, onde vem o treinamento físico intenso, essa passagem na corda aí, que acho que não foi um treinamento muito prático para um hospital de campanha, mas foi um treinamento pesado. E aí a capa desse livro, então, que é essa história que eu procurei condensar aqui, desculpe se acelerei muito, mas para ser mais objetivo, num tempo bem determinado, o livro é o resultado da tese que conta, então, a história desse grupo de enfermeiras, de mulheres militares, e de uma maneira mais específica e aprofundada, a trajetória dessas duas enfermeiras, a capitã Altamira e a capitã Zilda, que foram diagnosticadas com neurose de guerra e dedicaram décadas das suas vidas a impedir que essa história fosse esquecida, a dar um sentido para esse sacrifício, esse esforço supremo que é combater numa guerra essa tragédia humana. E isso encerra a apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção. Espero que tenha sido possível aí acompanhar o que eu falei. Muito obrigado e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Daniel. Foi, acho que excelente, foi muito esclarecedor para toda a gente e provavelmente uma novidade, porque acredito que muita gente não tinha conhecimento sequer que o Brasil estivesse. Eu vou ter que cortar aqui o som ainda. Agradeci que não ativassem o som antes de eu dar a palavra, está bem? Pessoas que eventualmente não têm conhecimento desta, se calhar até nem sabiam que o Brasil esteve envolvido na Segunda Guerra Mundial. Eu trazia aqui assim a minha experiência pessoal, que eu acho que é extraordinário. O serviço de saúde é uma coisa fundamental, não apenas na guerra propriamente dita, mas até mais recentemente nas operações de apoio à paz. Eu registro na minha experiência pessoal e atestei, testemunhei a importância de médicos e de médicas, de enfermeiros e de enfermeiras, em operações de apoio à paz. Lembro-me de ter entrado no nosso destacamento no Kosovo, numa operação de apoio à paz da NATO, em que tínhamos sempre médico, e o médico, eu achei muito estranho quando eu entrei, vi uma fila de civis à porta do aquartelamento. E quando perguntei o que é que se passava, nós tínhamos um cirurgião
que tinha muito pouca cirurgia para fazer. Obviamente, uma operação de apoio à paz não há propriamente muitas cirurgias, mas o que é verdade é que a população declina no Kosovo, aproveitou a presença de um cirurgião português, porque não tinham sequer acesso a um hospital, aproveitaram a presença de um médico português para fazer as múltiplas cirurgias possíveis e imaginárias, e isto deu uma qualidade de vida à população e, por outro lado, uma ligação muito próxima da força militar junto da própria população, que tratava muitíssimo bem os militares portugueses. Outra experiência também muitíssimo interessante, e a importância da presença da mulher, foi em 2005, quando houve um grande tremor de terra no Paquistão, mais precisamente em Caxemira, muito junto da fronteira com a Caxemira indiana, em que morreram centenas, dezenas e dezenas de milhares de pessoas, provavelmente mais de 200 de milhares de pessoas, em que a NATO colocou um hospital de campanha, com médicas e com enfermeiras, porque uma zona essencialmente muçulmana, como é óbvio, o tratamento da população com muitas feridas e com doenças que se sucederam ao tremor de terra, foi uma coisa absolutamente extraordinária, e o Portugal colocou lá exatamente ginecologistas, porque eu não fazia a mínima ideia, aprendi nessa altura, que após um tremor de terra há muitos nascimentos prematuros. E Portugal avançou com médicas militares, capitão de medicina, ginecologistas, exatamente para tratar e trabalhar com a população civil, e que era extraordinariamente bem recebida pela própria população. Portanto, a presença de médicos e médicas, de enfermeiros e de enfermeiras, é absolutamente vital em todas estas operações. Muito obrigado por nos trazer o tema, muito obrigado por nos esclarecer e nos trazer o caso, neste caso muito, muito interessante. Abri aqui sim a voz, já temos 3 inscritos, e gostaria muito também que houvesse inscritas, porque para isto não ser apenas no masculino, está bem? Tenho o Rui Carita, que se inscreveu. Muito boa noite, Rui. Já tenho inscrito o Flávio e o Walter Stoffel. Se alguém se quiser inscrever, pode inscrever-se levantando a mão ou no próprio chat, está bem? Rui Carita, são todos ouvidos. Ora, boas tardes, parabéns, parabéns e muito obrigado, porque quem passou por situações de guerra, as enfermeiras fazem parte do nosso plano mental, do nosso conforto, da nossa vida de guerra, no fundo. Eu tive vários casos, fui ferido várias vezes em combate, e aconteceu recentemente uma história muito engraçada, que é ser procurado por uma antiga enfermeira da Força Aérea, paraquedista, para trocar. Eu fazia antes, trabalhava muito em caricatura, e então para reassinar as caricaturas que tinha feito dela na guerra, precisamente, infelizmente assinei as caricaturas e depois perdi o contacto dela, ou seja, deixou de atender os telemóveis, e a família disse que estava um bocado em recobro, etc, etc. Tudo bem, é questão de idade, é uma rapariga da minha idade, está com 80 anos, não é fácil, não é? Nem tudo dá. Ora bem, primeira questão, Teté Bragança. A Teté Bragança não casou com o Duque de Bragança, casou com o Conde de Martorelli. Estava apontada, efetivamente, para casar com o Dom Duarte Nuno, mas o confronto dos dois com o meu bisavô, que era o encarregado de estabelecer a relação de casamento, etc, etc, não correu bem. A senhora era demasiado pelo na venta, e o nosso duquezinho, coitado, era um bocado atalhado, mas é de família, e pronto, e não deu resultado. E quando se pôs a questão de que o encontro deles era precisamente para a hipótese
de o Dom Duarte Nuno casar com a Teresa de Orleans Bragança, porque era a maneira do professor Dr. Oliveira Salazar, de saudosa memória, que está a regressar. Neste momento temos um partido salazarista outra vez aí à solta, ainda por cima ganhou as eleições na Madeira, o que é uma maravilha, é engraçadíssimo, como estas coisas depois voltam todas atrás. A maneira de segurar os monarcas em Portugal por parte do Salazar era casar a linha do Dom Miguel, que tinha abdicado dos direitos à coroa, com a linha do Dom Pedro, que se mantinha na corrida ao trono, mas logicamente não se podia aceitar em Portugal um brasileiro vir para o trono, era mais fácil aceitar um austríaco, e que foi o que se fez, e pronto. E ele então disse, antes de casar com a Francisca. A Francisca estava para entrar para a freira, e pronto, abdicou de entrar para a vida religiosa e casou com o Dom Duarte. Fui ainda mais ou menos amigo, ou seja, não é, da Teté Martorelli, que era de facto uma figura fantástica, que era perfeitamente louca, mas louca varrida. Aos 80 anos saiu de Paris a conduzir um daqueles minis que havia nos anos 80, e veio sozinha para Lisboa, sem saber onde é que andava, não havia telemóveis, não havia ninguém, andando todos a dizer, Teté, onde é que andava, Teté, muito farto. Entretanto ficou viúva, mandou um telegrama às irmãs todas, que eram várias, a mais velha era a Condessa de Paris, e dizer, je suis veuve, tu és jaloux? Estou viúva, estás invejosa? Logo era uma figura perfeitamente notável. Ora bem, sobre Altamira tenho dúvidas, não tenho nenhuma informação na Madeira sobre a origem desse apelido, mas tenho famílias Altamira aqui. Agora, são Altamiras como há em Lisboa, como há em Portugal, logo é um apelido normal, que se calhar com o tempo, etc., se cria um certo romance mais bonitinho, não é? Mais engraçado ver por cima, ver por baixo, e não sei o que, mas não é mais nada. De qualquer maneira, parabéns, foi muito engraçado rever outra vez as minhas queridas enfermeiras paraquedistas do meu bom tempo de guerra, quando eu digo bom tempo porque tinha 20 anos, não é? Agora estou com 80, mas senti-se. Logo é tudo um bocado diferente, não é? Muito obrigado, Rui, muito obrigado. Daniel, não sei se quer dizer alguma coisa relativamente, pelo menos, ao apelido. Muito obrigado pela contribuição do senhor, foi muito interessante o relato. Eu sou monarquista aqui no Brasil, então esses relatos eu sei sobre que isso é uma doença que vocês têm ainda à solta. Pois é, está se fosse o meu caso, se tivesse o meu caso, estava curado. Eu fui criado com os atuais Braganças. É a melhor vacina que se pode imaginar contra a monarquia. Estou perfeitamente ilibado, não há hipótese nenhuma, sim senhora. Criados juntos, vimos-nos crescer, o casamento, os filhos. Tenho um grande beganzinho pela Isabelinha Herédia, porque ter 3 filhos com aquele gajo é preciso ter um sentido de Estado fantástico, notável. E são filhos dele, indubitavelmente, não é? Não há dúvida nenhuma, são iguaizinhos a eles quando eram novos, mas quer dizer, a gente a votar em presidente já é uma desgraça, imagina agora ter reis por compromisso. E aí, então, só complementando isso, quando a dona Maria Francisca casou com o Dom Duarte Nuno, ela estava ainda no curso de enfermagem, e uma enfermeira que depois foi para a guerra entrou como dama de honra no casamento com o uniforme de enfermeira da Cruz Vermelha Brasileira. Nós temos essas fotografias aqui, é bem interessante. Mas a Francisca. Isso, é a Maria Francisca. Esta era a Teté. Sim, naquela fotografia,
Era a Naquela Teté. A fotografia, já Teté anos maluca. depois, A Teté louca. as duas fizeram o curso, né? A dona Teresa e a dona Maria Francisca. A dona Maria Francisca casou durante o curso com o Dom Duarte Nuno e a dona Teresa casou muitos anos depois, né? Com Depois o com o Marco. Martorelli. E com relação às enfermeiras paraquedistas, eu acredito que Portugal foi o primeiro país a ter um curso de enfermeiras paraquedistas militares no mundo, né? Ainda em 61 ou 62, né? É uma história também muito interessante. Eu não sei se é uma história bem conhecida ou bem documentada em Portugal, mas muito interessante. Tem imensas histórias. Sim, sim, muitas histórias, está muito bem documentado. Por acaso, isto é verdade. Não vamos entrar em pormenor. Posso eventualmente fazer um esforço e trazer aqui alguém que conte bem essa história. Bom, mas Excelente. vamos avançar, o tempo está a correr. Passava a palavra ao Flávio Augusto. Muito boa noite, Flávio. General, boa noite a todos. Mais uma vez assisto sua palestra, Daniel, e cada vez mais aprendo com você. A pergunta que eu gostaria de fazer hoje é quando você cita a questão do trauma de guerra. Sabedores, no meu cotidiano, que a síndrome de estresse pós-traumática foi diagnosticada a partir de 84 com os veteranos americanos que voltaram do Vietnã, embora já estava sendo estudada desde a Guerra de Secessão. E eu quero saber você que é da área de enfermagem, não quero te colocar numa saia justa, aqui é uma busca de entendimento, né, técnico, como que era, não diagnosticado, mas como era fundamentado esse trauma de guerra, tendo em vista que a síndrome de estresse pós-traumática, ou a SEPT, ela só veio a entrar na literatura médica a partir de 84, nos Estados Unidos, depois de muitos estudos com os veteranos do Vietnã. Eu gostaria de entender esse lado que, para mim, ainda é uma interrogação ainda, né? Como que eram colocados? Eram taxados de loucos? Eram taxados de retardados? Porque a gente ouve muito isso aqui. Eu sou de um bairro militar e eu ouvi muitas essas histórias dos antigos contando. Ah, voltou da Revolução, voltou retardado, voltou doido. Tem um fundamento técnico médico para essa enfermidade. Eu queria entender mais sobre isso, se fosse possível. Obrigado, boa noite, um abraço a todos e um feliz 2026. Muito obrigado, Flávio, igualmente. Daniel. Obrigado, Coronel Flávio Augusto, pela pergunta e por assistir sempre essa apresentação. Acho que o senhor já assistiu várias vezes, várias versões dessa apresentação. Realmente é o que o senhor falou, né? O diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, ele surge em 85, 86, nos Estados Unidos, com os psiquiatras trabalhando com veteranos do Vietnã, né? E aí passa a ser um diagnóstico formal, né, naquele manual de doenças mentais americano, e isso se espalha pelo mundo todo. Só que também, como o senhor falou, isso já era uma coisa observada em combatentes há muito tempo, talvez desde o início dos combates, com uma visão muito distinta, né? Uma visão que vai mudando na história. Então, eu acredito que os diagnósticos ali nos anos 40 ainda são muito baseados no pensamento freudiano, né, que escreveu muito sobre neurose a partir da observação e do atendimento de veteranos da Primeira Guerra Mundial, né? O filho e 3 sobrinhos de Freud lutaram na Primeira Guerra, acho que um sobrinho dele morreu. Ele atendeu muitos veteranos em Viena depois da guerra e passa a escrever sobre a neurose nos veteranos de uma maneira diferente, com a visão da neurose até então muito associada a questões sexuais, a uma visão feminina, de histeria, aquela coisa mais clássica. Ele passa a escrever sobre esse trauma, digamos assim, adquirido, né, em que a pessoa passa a ter essa lesão mesmo, depois uma visão de uma lesão bioquímica, né, a partir de uma experiência extrema. Então, o Freud morreu em 39, logo depois do início da guerra, e era, então, uma pessoa extremamente influente no mundo, né? A análise nessa época dos psiquiatras está muito centrada em expressões
e diagnósticos e visões freudianas. Então, eles vão usar termos que variam muito, neurose de e um complemento a partir da própria visão. É interessante que o Brasil tinha uma unidade psiquiátrica na FEB, o posto avançado de neuropsiquiatria, comandado por um psiquiatra civil de renome, que foi convocado para isso, foi comissionado como capitão, o Mirandolino Caldas, e ele escreveu um livro sobre a atuação desse posto de neuropsiquiatria. Então, ele fala longamente sobre essa dificuldade do diagnóstico, por exemplo, sobre como cada psiquiatra vai dar um diagnóstico baseando-se no sintoma externado e não num conjunto que identifique aquilo como uma doença específica, né, com o código, aquele CID, né, o Código Internacional de Doença, e de acordo com a sua própria visão. Então, vão surgir diagnósticos de neurose de canhão, neurose de obus, neurose de metralhadora, quer dizer, doenças sendo classificadas a partir do barulho feito por determinado armamento, né? Então, chega a um nível de detalhamento, a pessoa tem uma neurose de metralhadora, o outro tem uma neurose de obus. Então, vai depender muito do médico e como ele identifica aquilo. É interessante que no caso da Zilda e da Altamira, as expressões usadas são diferentes, mas o código de doença é o mesmo, mas o médico escreve de maneira diferente. Um escreve neurose de guerra, o outro escreve neurose escreve fadiga de combate. Então, eles vão chegando por aproximação a partir dos sintomas num elemento comum que só vai ser sistematizado nos anos 80. Muito obrigado, Daniel. Passava então a palavra agora ao General Stoffel. Muito boa noite por estar connosco. Boa noite, meus amigos. É uma satisfação a gente retomar as atividades aí das tertúlias e ouvir o Matarroque, como sempre, muito brilhante na sua exposição. E ele, eu acho que é o seu lado de cineasta, ele conta a história que parece que a gente está vendo um filme, né? É muito interessante, muito agradável, muito fluida a narrativa e quero começar dando os parabéns. A lembrança do General Rui Moura a respeito da participação do pessoal de saúde no terremoto me fez lembrar da participação brasileira no Haiti. E fazendo relação com um aspecto interessante que o Matarroque fez, apresentou, que foi do fato de que a Marinha foi pioneira no ingresso das mulheres na, na carreira militar e começou com as médicas, né? Teve a primeira almirante promovida no Brasil, foi 2013, 2014, por aí, foi a almirante Dalva, médica. Hoje já tem várias, tem mulheres, tem brigadeiros, mulheres na Força Aérea, tanto médicas quanto engenheiras. É, é, é interessante que algumas que participaram, algumas pioneiras brasileiras médicas que estavam lá no Haiti no momento do terremoto e participaram do socorro ao pessoal, são da turma que vai agora, pela primeira vez, a turma mais antiga de médicas no Exército Brasileiro, chegam esse ano vão concorrer ao generalato. Não quer dizer que alguma delas vá sair general, a gente sabe, tem todo um processo seletivo e um processo de escolha, mas pela primeira vez teremos mulheres concorrendo ao generalato. Então, eu queria trazer essa contribuição aí a respeito dessa referência que o Matarroque fez. É muito oportuna essa palestra nesse ano, justamente falando do pessoal de saúde e das mulheres na Força Armada. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se o Daniel vai ter uma resposta, é uma curiosidade. É, ele apresentou ali a ida das mulheres para a Itália, que foram de avião e tal. A gente sabe, e aí fazendo referência com Portugal, a gente sabe que uma das levas de retorno da FEB
principalmente ali o batalhão depósito de pessoal, retornou com escala de navio, fazendo uma escala em Portugal. Já foi falado disso, inclusive em palestra, nas nossas tertúlias, e teve um desfile, foi uma coisa interessante e tal. Eu não sei se o Daniel tem essa informação, se nesse depósito de pessoal ou se nessa leva de retorno, se existia alguma mulher, se tinha alguma das nossas enfermeiras, ou se elas também retornaram de avião, ou se não tiver nenhuma informação a respeito, fica aí o desafio para pesquisar depois, mas é a curiosidade, simplesmente. Agradeço e, mais uma vez, meus cumprimentos aí a todos nós que estamos bebendo dessa fonte aí de informação. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, general Stoffel, pela gentileza. Fico feliz que o senhor consiga imaginar as cenas, né, de uma maneira mais cinematográfica, porque, como o general Rui Moura leu ali no início, o meu percurso é muito interdisciplinar, né? O coronel Flávio Augusto falou: você que é da área de enfermagem, mas eu não sou enfermeiro, não sei se isso está claro para todos aqui. Eu digo que é só um palpite intrometido, porque eu não sou enfermeiro, não sou militar, é só a história, né? Então, que bom que o senhor conseguiu visualizar. Com relação ao retorno, não havia nenhuma enfermeira nesse navio que parou em Portugal, que foi o Duque de Caxias, né, com o depósito, mas algumas enfermeiras retornaram sim no navio, só em um deles. Foram, se eu não me engano, 6 levas de retorno de navio para o Brasil, né, em navios americanos e brasileiros. A ida foi só em navios americanos, mas a volta já teve navios brasileiros, como esse que parou em Portugal. Mas elas voltaram no último navio, que era um navio americano, o James Parker, que era um navio pequeno que trouxe feridos estabilizados, assim. Então elas voltaram trabalhando como enfermeiras no navio. Foram poucas, cerca de 6 ou 8 voltaram de navio só nesse último, no último contingente de volta para o Brasil. Como o senhor falou, estamos na expectativa que esse ano teremos a primeira mulher general do Exército Brasileiro, né? Acredito. E já há oficiais generais nas outras forças, né? Como o senhor falou, na Marinha e na Força Aérea. Na Força Aérea já tem um oficial general de 3 estrelas, né? A Major Brigadeiro Carla, que é comandante da Escola Superior de Defesa. Então, é possível que esse ano tenhamos a primeira mulher general do Exército Brasileiro. Nos Estados Unidos, tem mulher general no Exército desde 1970. A primeira mulher promovida a general nos Estados Unidos foi uma enfermeira veterana da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Walter. Passava agora a palavra ao Ferreira. Só para destacar é, esse brilhantismo com que o Daniel nos apresentou, né, esse capítulo à parte, né, que se não é a vontade, a persistência dele de pesquisar, né, o quadro, a atuação das enfermeiras, nós não teríamos acesso a esse conhecimento, a esse detalhamento, né? Ele faz isso, como disse o general Stoffel, né, de uma forma muito tranquila e muito clara e muito objetiva. Então, ele é uma das estrelas aí do nosso time do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e que a gente fica muito orgulhoso de ver a sua atuação. E não só parabenizo o trabalho que o Daniel faz, mas é interessante divulgar, né, o que o Daniel é hoje. Daqui a alguns dias, eu não me lembro exatamente quando, mas é próximo, o Daniel vai assumir a presidência da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, né? E ele está fazendo isso por um amor à causa, né? Porque se não se, é uma das possibilidades da gente conseguir manter a Anvefeb, como é chamada, né, funcionando, né? E ele vai dedicar o seu tempo, né, a essa missão, e todos nós temos a obrigação de ajudá-lo nisso, né? Então, fico muito orgulhoso de vê-lo, mais uma vez, dando essa aula, porque essa aula, embora ele disse que ele já fez várias vezes, né, mas sempre ele aparece com, com algumas novidades. Hoje foi
e eu fico muito satisfeito e honrado de tê-lo como companheiro na diretoria do Instituto. Obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Daniel, quer dizer qualquer coisa? Eu Muito já agora obrigado. eu sublinhava a importância do Daniel, porque muito provavelmente, pelo menos aqui assim, quem está do lado de Portugal não sabe, mas o Daniel é membro da direção da Casa da FEB, que é um centro cultural, e é um dos responsáveis por manter o censo permanente da Força Expedicionária Brasileira, o que é um trabalho de reconhecimento dos veteranos e um trabalho de memória absolutamente extraordinário, porque no fundo é manter viva a memória destes brasileiros que lutaram pela, pelo Brasil e pelo mundo inteiro, aqui assim na Europa, e tanta gente nota. E isso eu acho extraordinário, que recebo notícias do Daniel sobre este censo. Acho que é uma coisa deliciosa. Muitos parabéns, Daniel. Daniel, não sei se quer dizer qualquer coisa. Muito obrigado, Coronel Ferreira. Muito obrigado, General Rui, pela gentileza. É uma honra para mim fazer parte do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e da Associação Nacional dos Veteranos da FEB. Realmente é um esforço de memória grande, né? É uma história muito envolvente, apaixonante, né? Eu não tinha nenhum contato com o mundo militar, não conhecia nenhum veterano, nada disso fazia parte da minha vida. Na faculdade de cinema, eu fui fazer um documentário, quis fazer sobre esse tema, acabei me envolvendo muito. Estou lá na associação, assumindo agora a presidência, com esse único intuito da gente manter a memória dessas pessoas, porque o Brasil é um país de tradição pacífica, né? Para a nossa felicidade, participou de conflitos internacionais sempre quando foi agredido, e nós temos essa aventura de ter uma doutrina voltada para a dissuasão, né? Para manter os nossos interesses baseado no diálogo, na diplomacia e no uso sábio das Forças Armadas. Então, essa é uma história, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é uma história pouquíssimo conhecida no exterior, mas também é pouco conhecida no Brasil, né? É uma coisa surpreendente para muitas pessoas. Vários anos atrás, nós recebemos o cônsul da Rússia lá no Museu da Força Expedicionária Brasileira. E os russos são extremamente dedicados à memória do que eles chamam de Grande Guerra Patriótica. E aí o cônsul nos dizia que ele tomou conhecimento do museu e, comentando com colegas dele da diplomacia lá em Moscou, isso foi em 2017, ele disse que ninguém sabia que o Brasil tinha participado na Segunda Guerra Mundial e ficaram ainda mais surpresos quando ele disse que tinha sido do lado dos aliados. Eu falei, bom, só faltava ter participado do lado do eixo, né? Então, é uma função ainda mais importante que a gente conte essa história, porque o Brasil participou e, evidentemente, que foi do lado dos aliados, lutando por liberdade e democracia, com 25 mil homens e mulheres, como os senhores viram. Então, só para fechar com esse gancho do censo que o general Rui Moura falou, nós temos hoje 27 veteranos da Força Expedicionária Brasileira vivos no Brasil. O mais jovem tem 100 anos de idade, o mais idoso tem 108 anos, e infelizmente não há mais nenhuma enfermeira viva, né? A última faleceu em 2023 com 105 anos de idade. Então, não basta só lutar e vencer no maior conflito armado da história da humanidade, também muitos passaram dos 100 anos com uma disposição impressionante. Então, eles cumpriram muito bem a missão, agora a missão de memória é assumida por nós aí com muito prazer e muita responsabilidade. Muito obrigado, Daniel. Fazia aqui um desafio a quem está connosco do lado feminino. Não há nenhuma pergunta, nenhuma intervenção. Tantas mulheres aqui reunidas connosco esta noite e nenhuma faz uma pergunta. Regina, Florbela, a Florbela ativou muito bem. Ativei o som, mas não é. Quando muito a pergunta seria se. Eu acho que não ouvi bem se a inspiração foi a familiar, a enfermeira Helena Mata, mas o que foi. E era dar os parabéns, porque realmente também não conhecia, também não tinha nenhum registro da participação do Brasil. E estou aqui tão entusiasmada como o General Stoffel com a narrativa como se fosse um filme. Acho que
tem pés para andar, esse filme. Parabéns mais uma vez, Daniel. Muito obrigado. Daniel, quer dizer alguma coisa para fecharmos e passarmos ao encerramento e passar a palavra ao César? Só concluindo, agradeço mais uma vez pelo convite ao professor Bargo, ao senhor General Rui Moura e ao Coronel Secomandi. Foi uma alegria participar, fico muito feliz de ver tantos amigos aqui assistindo e que tenham gostado e tenham tido uma visão, então, cinematográfica da exibição. Quem sabe um dia venha um filme sobre essas enfermeiras, muitas pessoas me cobram isso, um dia chegaremos lá. Muito obrigado, muito obrigado. Uma grande produção de Hollywood, uma grande produção de Hollywood. Já agora fazer aqui um desafio ao Alberto, que se junta a nós a partir do Uruguai e que já estava ausente há algum tempo. Não sei se tem alguma pergunta ou alguma intervenção do lado do Uruguai. Alberto. Não consegue falar. Perdão, não. Falamos da outra vez, já percebi. Sim, senhora. Então passava a palavra ao César para fechar e depois apresentava a próxima tertúlia. Bom, eu vou fazendo anotações à medida que vem a tertúlia para não interromper e tentar fazer o comentário final, mas é curioso que a maioria delas já foi feita. O Ferreira foi o mais próximo do que eu queria dizer, mas eu preciso dizer o seguinte: o fato de você ter feito essa apresentação um par de vezes, aí, ou mais de uma duas vezes, só faz com que você aprimore a tua narrativa, né? E você se apropria dela com uma certa paixão, até, já que foi seu objeto de doutoramento, então é uma coisa muito próxima a você. E eu tenho que te parabenizar pelo esforço de ficar sempre com aquele olhar nas possíveis relações com Portugal, né? Então, quando você busca a história da Altamira, como vindo da Madeira, ou mesmo da questão da família de Bragança lá, e daquela louca, como disse o Rui Carita, ainda assim foi o teu olhar para tentar criar essas teias de entendimento e de captação da atenção da audiência, o que você fez de forma muito boa, né? Eu acho que você fala sobre a missão que a gente acaba herdando de referendar uma história que nos foi dada e tentar elaborar sobre ela para que ela tenha uma perenidade, não é? Você fez isso muito bem, eu acho que nós todos estamos fazendo isso nesse registro, para que essa história fique, neste momento, documentada, né? Você até trouxe dados estatísticos, você disse quantos pracinhas ainda estão vivos, você falou sobre a idade da última enfermeira que faleceu, enfim, até esses dados contribuem para que esse registro tenha mais valor. Eu tenho que citar a tertúlia no 88, que foi da Carol Loss, e eu lembro até que naquela ocasião houve um pequeno debate, o Stoffel até deve lembrar bem disso, porque ela se pegou na questão dos artigos ou dos nomes e tal, mas enfim, de qualquer forma, aquela tertúlia falava da participação feminina nas Forças Armadas Brasileiras. Eu acho que ela funciona um pouco como um complemento a essa, ou até uma outra visão sobre esses elementos. Eu até convidei a Carol essa semana para ela participar, ela tinha um evento com o filho e não pôde, falou que gostaria, mas não viria. Mas enfim, de qualquer forma, eu quero deixar esse registro colocado aqui também. E eu tinha uma pergunta lá atrás, que eu não sei se ela faz sentido agora, que era, é fácil de entender, você coloca bem como a população da época via aquelas mulheres de uma forma menor, as denegriam, como se elas fossem para lá para gerar uma promiscuidade possível, né? Como o soldado brasileiro que estava lá e que interagia diretamente com essas mulheres representou essa relação? Há algum registro, seja escrito, seja contado por alguém, sobre a relação do soldado brasileiro com essas mulheres? Essa é a única pergunta que eu quero deixar para você e agradecer, porque eu sei que você. Eu fico pensando aqui, você tem uma cara de moleque, né? Quer dizer, é um garoto tão jovem ainda e é tão versátil, tão transdisciplinar nas suas atividades. Muitos parabéns para você. Muito obrigado, professor, pelas considerações, pela gentileza de sempre. Aliás, o senhor falou dessa conexão com Portugal na apresentação que eu fiz
com muito prazer, que não falei isso na apresentação, mas é um complemento relevante, que eu sou um cidadão português, né? Então, não podia me furtar a essa conexão tão prazerosa. Mas com relação ao relacionamento das enfermeiras, há muitos relatos muito positivos, né, dos soldados vendo realmente essas enfermeiras como parte integrante da força, como uma atuação relevante como profissionais de enfermagem, como essa presença feminina, mesmo no sentido do desvelo, do carinho, né, da leveza, assim, dentro do ambiente de guerra, e há até mais dificuldades de relacionamento entre o efetivo das próprias enfermeiras, por essa heterogeneidade que eu comentei, do que entre os pracinhas. Os feridos são todos muito elogiosos, há registros muito bacanas. Aqui um sargento do Regimento Sampaio, que foi ferido na guerra, escreveu uma carta para uma das enfermeiras, que hoje faz parte do Centro de Documentação da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio, que é muito citada, em que ele elogia muito, há muitos elogios de chefes e subordinados. Uma relação especificamente, eu acho, a ser ainda mais estudada é o relacionamento dessas enfermeiras com os homens enfermeiros na FEB, né? Não há maior detalhamento sobre isso, elas disseram superficialmente que se davam muito bem, mas há algumas questões interessantes ali, porque o Exército não promoveu esses enfermeiros a oficiais. Eles eram sargentos formados pela Escola de Saúde do Exército, alguns com 10, 20 anos de carreira. Então, é um objeto a ser estudado mais em profundidade, como foi esse relacionamento de um homem bem mais velho, bem mais experiente, militar, que de repente estava hierarquicamente subordinado a uma menina de 25 anos que fez um curso de enfermagem de 3 meses e não tinha nenhuma experiência prévia, né? Então, não há nada gritante assim nesse sentido, mas eu acho que é um bom elemento de pesquisa para o futuro, né? Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Daniel. Mais uma vez, os meus parabéns também. Foi um tema interessantíssimo que aqui trouxe. Acho que ficámos todos muito mais ricos depois de o ouvirmos, praticamente neste filme que foi sobre um filme contado. Isto é quase o princípio de um roteiro, como vocês dizem, para o futuro filme que tem que ser filmado. Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado mais uma vez ao Daniel. Muitos parabéns ao Daniel por esta brilhante comunicação e até daqui a 15 dias. Vamos tentar manter isto então no dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro estamos de volta com alguém de Portugal, não se preocupe, tá certo? Nós já temos fechado quase o ano todo e a gente vai passando agora a partir das próximas com um pouco mais de antecedência para vocês programarem, tá? Por favor, divulguem. A gente teve 31 pessoas hoje, foi um número muito acima da média nossa, que é de 25, 26. Mas podemos chegar num grupo maior se vocês fizerem esse convite para as pessoas que são próximas a vocês. Agradeço muito a todos e boa semana para todos. Muito boa semana para todos. Muito bom.